Excelências, senhoras e senhores, distintos convidados, amigas e amigos de Moçambique. É com grande honra que damos início aos eventos paralelos do Pavilhão de Moçambique, aqui na Expo 2025, em Osaka. Este é um momento de orgulho e de afirmação. Estamos aqui não apenas para mostrar a nossa cultura e identidade, mas também para partilhar soluções que nascem em solo moçambicano, mostrar um Moçambique resiliente, inovador e profundamente conectado às suas raízes culturais. Hoje, temos o prazer de apresentar um projeto que é símbolo do engenho, da juventude e do compromisso social de Moçambique. Os óculos inteligentes, uma iniciativa liderada pelo engenheiro Rego, que alia tecnologia de ponta com inclusão, acessibilidade e sustentabilidade. Estes óculos não são apenas uma inovação tecnológica, são uma visão transformadora. Uma ferramenta que pode permitir o acesso à informação para quem tem deficiência visual, que pode levar educação para comunidades remotas, que mostra com clareza que o futuro não é apenas digital, é humano. Convidamos a todos para conhecerem esta iniciativa, a dialogar com o seu inovador e a testemunhar como Moçambique está a contribuir para um mundo mais justo, mais conectado e mais inclusivo. A todos, muito obrigado. O futuro é agora. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, friends of Mozambique, it is with a great honor that we begin the side events at the Mozambican Pavilion here at the Expo 2025 in the city of Osaka. This is a moment of pride and affirmation. We are here not only to showcase our culture and identity, but also to share solutions from Mozambican soil, showcasing a resilient and innovative country deeply connected to its cultural roots. Today, we are pleased to present a project that symbolizes Mozambique's youth and social commitment. Smart Glasses, an initiative led by engineer João Rego, which combines cutting-edge technology with inclusion, accessibility, and sustainability. These glasses are not just a technological innovation, they are a transformative vision. A tool that can enable access to information for the visually impaired. One that can bring education to remote communities. One that clearly shows that the future is not just digital, it's human. We invite everyone to learn about this initiative, engage with its innovator, and witness how Mozambique is contributing to a more just, connected, and inclusive world. Thank you very much. The future starts now. I thank you all. Muito obrigada, estimado, excelentíssimo comissário-geral para a Expo. Damos assim o início da série de eventos paralelos que irão decorrer aqui no pavilhão de Moçambique. Já fez referência o excelentíssimo comissário-geral, que trata-se de eventos que vão decorrer aqui dentro e convidou a todos para participar. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta sessão, diretamente do pavilhão de Moçambique na Expo. Temos hoje um convidado especial, que é o engenheiro, empreendedor João Rego, proponente dos óculos inteligentes apresentados aqui nos nossos eventos paralelos, e está também na exposição central
dentro do nosso pavilhão. Como disse o excelentíssimo comissário-geral, esta é uma iniciativa que mostra o poder da tecnologia como instrumento de inclusão, óculos inteligentes desenvolvidos para apoiar pessoas com deficiência visual. E mais do que uma inovação tecnológica, é uma inovação social que faz com que tenhamos um desafio de criar um país onde ninguém fique para trás. Estaremos à conversa, como disse, com o João Rego, e do outro lado de Moçambique, acompanha-nos nesta conversa o caríssimo Titus Mahumani, com quem estaremos interagindo neste espaço. Titus, é consigo desse lado. Moçambique, boa tarde para vocês aí do Japão. E é uma grande honra fazer parte deste projeto que dá visibilidade àquilo que está a ser a participação de Moçambique nesta feira de Osaka, em Japão, que está a decorrer desde abril e que se vai estender até o próximo mês de outubro. Portanto, vão ser cerca de 6 meses e temos estado a levar ou a trazer para o mundo aquilo que é a nossa capacidade inovativa. Já está patente aí no Japão e esta feira tem um grande condão de ter este tronco, por um lado, que é o presencial, onde os vários visitantes aí do Japão que estão presentes no Japão podem visitar os diferentes stands ou os diferentes países, incluindo Moçambique, e verem aquilo que é a nossa capacidade. Mas, por outro lado, nós temos o condão de estar a desenvolver, vamos lá, esta visita imersiva. Aliás, nós estamos na era da inteligência artificial, em que conseguimos levar para o mundo, ou melhor, conseguimos fazer com que o mundo possa também estar em Osaka, através destas visitas imersivas. E é nesse contexto que surge esta iniciativa, que é, através do audiovisual, podermos mostrar. Nós sabemos que esta tendência dos podcasts enquadra-se muito nesta nova tendência, portanto, nesta sessão de conteúdos em que nós vamos trazer para mostrar ao mundo e também para levar o moçambicano para o Japão, vamos desenvolver alguns conteúdos, dentre os quais estas iniciativas, portanto, este primeiro podcast é mais uma dessas iniciativas, mas também vamos ter outras ações, mesas redondas, vamos ter alguns eventos que acontecem, portanto, o nosso papel é justamente estar a exibir aquilo que está a ser a nossa participação e, sobretudo, envolver o moçambicano neste grande momento que é o da participação de Moçambique nesta feira de inteligência artificial. Mas, sobretudo, nós temos muita coisa boa. Portanto, temos os expositores, por um lado, que estão deste lado e que temos a grande honra de poder conversar com eles, porque as suas obras estão patentes desse lado. É o caso do nosso primeiro convidado. E nós queremos poder conversar com esses convidados ou com esses expositores, mostrando claramente aquilo que está a ser desse lado, o que está patente desse lado. E para este primeiro podcast, para esta primeira iniciativa, nós temos o João Rego, engenheiro João Rego, sim, um jovem inovador, a quem eu passo a cumprimentar, que vai falar um bocadinho de si e mostrar que contributo a nível de inovação ele traz para Moçambique, por um lado, e se estamos no Japão, para o mundo. Não, antes mesmo de chegar aos óculos, queria que desse em 30 segundos ou um minuto uma visão geral de quem é o João Rego. O João Rego é mais um jovem moçambicano que cresceu, estudou em escolas públicas até a sua faculdade, também que faz engenharia eletrónica numa faculdade pública. E no meio do seu trajeto sempre foi apaixonado por tecnologia. Se calhar foi essa uma das coisas que sempre impulsionou assim a criar soluções tecnológicas que tivessem impacto direto na sociedade. Porque sempre tinha a tendência de criar alguma coisa que pudesse me ajudar em momentos específicos. Só que pela falta de recursos, muitas das vezes eu tinha que criar soluções adaptadas. Ou seja, soluções com recursos bem limitados, somente com o que eu tenho. E foi no meio desse trajeto que fui criando várias outras soluções, fui estudando por conta própria, porque às vezes procurava onde é que eu posso estudar isso e não encontrava um sítio. Mas a internet sempre ajudou, sempre esteve lá.
E foi bem na internet que eu fui pesquisando, lendo vários livros, conhecendo vários modelos, várias tecnologias, até conseguir desenvolver uma certa paixão, mas com uma certa base. Eu sempre ir interrompendo. João Rego, acho que pela nossa conversa inicial, disse que estava aqui agora com 24 anos. Exato, exato. Portanto, com que idade mais ou menos o João Rego começou? Com que idade exatamente teve este wake up para começar a mexer com a tecnologia? Bom, minha mãe diz que eu comecei mais cedo, mas eu só me lembro dos 6 anos que eu tinha um brinquedo bem especial, até hoje ainda tenho. É um brinquedo bem especial que é o que eu desmontei e voltei a montar. Só que eu Essa é a voltei a mania montar. das crianças, Pois. desmontar. Então, tu Exatamente. desmontaste e montaste. Só que na montagem sempre montava de um jeito que eu queria. Ok. Era sempre desmontar, mas para montar do jeito que eu queria. Então, se calhar foi aí onde começou a surgir aquela. Deixa eu montar da forma que eu quero, para conseguir ter aqui uma solução. E lá para os 12 foi onde eu fiz o meu primeiro experimento, se calhar, que era uma bolsa, uma bolsa ventiladora. Basicamente, tu abrias a bolsa e ela começava a ventilar e pronto, se tivesse calor, ali tinhas ali. E aí, qual foi a reação da tua mãe que via-te a desmontar os brinquedos que ela te oferecia? Era complicado, era falar toda hora. Não, mas quando viu esse experimento já acontecer, qual foi a reação dela? Ficou emocionada ou nem por isso? Usou, usou. 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 Doutora Hortência, desse lado, antes mesmo de entrarmos para esta inovação, que são estes óculos que queremos nós acreditar que vêm para criar toda a diferença aos que têm a deficiência visual. Não sei se antes de entrarmos bem para falarmos um bocadinho desta grande experiência, se teria alguma curiosidade para explorar aqui a volta do nosso inovador e expositor. Alô, estimado? Sim, Não sim, sim. captei a questão. Não, queria saber se antes mesmo de entrarmos para o objeto do dia, que é explorarmos aqui os óculos inteligentes, não sei se teria alguma questão relativa ao processo de crescimento ou de formação aqui do João Rego que gostaria de explorar. Bom, acho que podemos ir direto à questão do porquê óculos inteligentes. Ok, antes mesmo de entrar nisto, acho que pode logo imediatamente saltar para isto. E quando é que o João Rego, normalmente nós quando somos mais novos temos sonhos. Exato. Eu quero ser, na minha geração nós queríamos ser pilotos. As senhoras queriam ser assistentes de bordo, aquilo que chamamos de hospedeiras, Exato, por aí em diante. Mas o João, quando é que decide que queria fazer engenharia ou se foi acidental? Eu formei-me em marketing, por exemplo, mas foi acidental. Não era meu sonho de infância. Agora, para o João Rego, sentiu que isto foi um sonho de infância ou simplesmente foi aquilo que apareceu e decidiu formar-se? Yeah. Eu sempre quis fazer medicina, na verdade. Só que o engenho em si, nas minhas mãos, estava mais para a eletrônica, mais para a parte elétrica, mais para a robótica. E eu não via uma possibilidade de juntar as duas coisas. Mas também é desmontar e montar o corpo. É quase parecido. Quase parecido. Então, como não podia juntar as duas coisas, por causa dos cursos que estão limitados cá, tive a ideia, deixa fazer engenharia, quem sabe no futuro eu já me especializo um pouquinho em enfermagem ou alguma coisa assim, e porque existe essa parte da medicina que entra a parte da engenharia, então Sim, é sim. mesmo essa parte que acaba me interessando. E continua com este sonho de desenvolver alguma atividade. Mas, bom, isto tem a ver com medicina também, né? Exatamente, exatamente. Ok, agora estamos aqui a notar este paralelismo. Ok, Exatamente. então, entra para a engenharia, forma-se em engenharia eletrônica, é isto? Engenharia eletrônica, exato. Ok, mas já começando a entrar um bocadinho para esta questão dos óculos inteligentes, existe alguma coisa ligada à sua formação que contribuiu para desenvolver esta iniciativa ou simplesmente foi o seu jeito mexerica de criança que o fez chegar aqui? Foi exatamente o de criança, porque os óculos meio que começaram a ser desenvolvidos bem antes de eu entrar na faculdade. Então, isto, regra geral, podemos não dizer que tem exatamente a ver com a sua formação académica, Exato. mas sim com a sua formação vocacional. Foi vocação que o levou Exato. a desenvolver. Isso chama-nos a atenção, que nem sempre aquilo que nós fazemos tem exatamente a ver com a nossa formação académica, mas com a nossa capacidade de explorar outras vertentes, certo? Exato. Exato. Ok? E óculos.
Vamos agora falar dos óculos. Acho que podemos abrir os óculos. Eles podem sair desta bolsa. Estamos todos nós a ver aqui uma bolsa à moçambicana. Temos afastar aqui os snacks. Pronto, basicamente, se calhar eu vou descrever assim mais ou menos como é que surgem os óculos para conseguir responder à questão Exatamente. de por que os óculos. Exato. Houve uma reportagem uma vez, eu já não me recordo, via isso em 2020, por aí assim, em que tinha uma senhora com deficiência visual que caiu num dos buracos aqui na cidade de Maputo. Então, foi uma coisa que me levou a uma reflexão. Se até nós, com a visão assim, às vezes tropeçamos, caímos em vários buracos, imagina para uma pessoa com deficiência visual. É uma coisa muito sensível. E no meio disso, eu me recordo que estava a projetar um robô, um mini robô, basicamente, que será um robô. Nós temos uma pequena horta em casa, atrás da casa, que é um espaço é o único espaço que tem areia, e eu queria automatizar aquele espaço, deixar aquele espaço totalmente automatizado para irrigação, tudo e tal. E isso tinha que fazer um robô. Um robô consegue ler, perceber o ambiente, tudo e tal. E no meio disso, me surge essa reportagem. Eu mudo de objetivo. Deixa construir um óculos. Mas por que um óculos? Se forem anotar a bengala, só detecta obstáculos que estão abaixo da cintura. E o que está acima da cintura é impossível a bengala detectar. Quer dizer, a pessoa com deficiência também não vai andar com a bengala para cima, para baixo. Seria complicado. Então, no meio disso, o melhor campo de visão para colocar uma tecnologia para auxiliar na locomoção da pessoa com deficiência visual ou cega era especificamente um óculos. Mas o óculos tem um desafio, e se ele, para detectar obstáculos, tem as mãos sempre estão à frente. E no meio disso, ele pode detectar as mãos e dizer que é um obstáculo. Então, existia aí uma série de confusões que iam existindo para a criação do óculos. Até o momento que eu decidi que não. 2022, isso nesse caso. eh, Decidi mesmo criar o óculos e pronto, vou ajustando alguns pontos mais à frente. Foi então onde eu fiz os óculos, depois participei, foi do Prémio Jovem Criativo naquele mesmo ano. Uau! Então foram mais de 4.000 tal candidaturas e 5 vencedores na categoria de inovação tecnológica. Eu fui um dos vencedores e, se não me engano, naquele tempo fui o único a representar Matola, toda Matola. Uma Então, tolinha. é mais ali. Ah, Pois, então consegui vencer e pronto. Só que o que acontece? Meio que depois de vencer, começaram a surgir alguns convites no sentido de reproduzir os óculos, se calhar em massa. mas antes, deixa-me ver. Nós também vamos falar marketing, né? Tem marca? Qual é a marca dos óculos? É João? É Rego? É Moçambique? Pronto, eu apelidei os óculos, porque o nome patenteado dele é óculos inteligentes, detectores de obstáculos para pessoas cegas e com deficiência visual. É um nome muito comprido, Sim, sim. mas eu reduzi o nome para Vision Hub. Vision? Hub. Vision Hub. O que quer dizer isso? Seria basicamente uma visão de esperança, a ideia de trazer esperança para Hop. a pessoa. Vision Hop. Ok, Exatamente. ok. A Sim, ideia é sim. trazer esperança, Vision Hop. Ok. exato, trazer esperança às pessoas e basicamente os óculos ficaram. Mas nós temos níveis, permita-me aqui a expressão, de deficiência visual ou de Exato, cegueira, exato. em que eles são funcionais a uma pessoa que é 100% cega. Pode também beneficiar-se ou depende do nível de deficiência visual? Pode. Os óculos foram projetados especificamente para pessoas cegas. A A 100%. 100%. Ok? 100% pessoas cegas. Para uma fase inicial, por causa do seu costume, foram projetadas para pessoas 100% cegas e que perderam a visão. Ok. Porque são pessoas com uma certa facilidade de lidar e conseguir ajudar a ter dados suficientes para conseguir desenvolver ainda, para melhorar os óculos, basicamente. Porque eles ainda não estão na sua versão completa, né? Tem muita coisa para se trabalhar, tem uma versão aí bem interessante que se calhar até o final do ano também vou lançar, porque esta aqui basicamente detecta obstáculos e dá o feedback ao usuário. Tem um sistema inteligente, tem um sistema inteligente de GPS. Mas é melhor ir tirando. Podemos falar enquanto estamos a ver também. Sim. Eu não vou mais tratá-los como óculos como óculos vou tratá-los como Vision Hop. Vision É Hub. nossa missão também levar a marca. Sim, sim, mostra-nos Bom, aqui o Vision Hop. basicamente ele é assim, revestido a capulana, é o óculos em si, mas revestido a capulana, que uma das ideias principais era de trazer aqui a inclusão da cultura, ou seja, fazer uma mistura da tecnologia e a nossa cultura. E basicamente por dentro, bom, por dentro de todas essas fitas tem vários cabos que passam,
Então, a ideia de misturar a cultura com a tecnologia acaba surgindo e a ideia basicamente materializa-se nesta versão. Então, assim já são os óculos, Assim né? já são os óculos. Doutora, não sei se teria algum aspecto desse lado. Eu estava à espera que ainda saíssem, queria vê-los. Sim, sim. Hortência, desse lado, não sei se queria colocar alguma questão aqui ao nosso inovador. Alô, alô, alô. Sim, sim, é consigo agora. Agora vamos explorar esta inovação. Era para conduzi-lo a falar um bocadinho mais em torno desta grande iniciativa. Alô, consegue nos ouvir? Nós estamos a ouvir perfeitamente deste lado. Sim, 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 sim. Continuando aqui com a conversa aqui com o nosso inovador de visões do futuro. Eu gostava que ele, se calhar, nos trouxesse aqui já de forma técnica, não é? Alguma informação de como é que essa tecnologia que ele usou para inovar com estes óculos que nos trazem uma imagem do que será o futuro, como é que isso impacta o dia a dia, pode impactar no dia a dia do moçambicano? Bom, basicamente, o impacto real. Eu vou dar aqui um exemplo através de um documentário que eu fiz na vida de um senhor, o senhor Armando. Por acaso é uma das pessoas que sempre tem trabalhado comigo. Ele é deficiente visual, perdeu a visão. Já está há anos, acho que há 13 anos, sem a sua visão. Ele é completamente cego. E no meio disso, ele uma vez disse uma coisa bem interessante. Ele tem a mulher e a mulher normalmente é que sai para ir trabalhar e no meio do vídeo que nós fazíamos, dos testes, ele disse uma coisa que como homem me tocou muito. Ele disse assim, ah, dói-me ver minha mulher sair para ir trabalhar, sabendo que eu tenho todas as condições possíveis para trabalhar e quero trabalhar, apenas não consigo porque não consigo ver. Desde o dia que ele disse isso, eu decidi elevar o nível dos óculos e colocar os óculos com maior capacidade possível de descrição de todos os objetos que apareciam à sua frente. E fiz um teste com ele, que é um dos testes que depois a DW África reportou. E no meio desse percurso, o grande impacto que isso trazia é porque isso lhe dava uma locomoção mais autônoma. A pessoa começa a ficar um pouquinho mais autônoma e ganha mais confiança. Estamos muito habituados a ver pessoas com deficiência visual que sempre são acompanhadas por crianças, que se calhar deviam estar na escola, ou por outro parente, e a pessoa sempre fica com aquela insegurança. Então, os óculos vêm trazer mais autonomia para a vida dessas pessoas, vêm trazer mais inclusão delas em atividades laborais, por exemplo, e vários outros impactos que os óculos vão trazendo aí para a vida das pessoas ao longo dos seus percursos, né? Permita-me, com a sua autorização, doutora Hortência, os óculos estão à venda, como é que as pessoas beneficiam-se? Quantas unidades destas nós já temos por aí disponíveis? E que feedback é que tem tido dos usuários em particular? Bom, os óculos, na verdade, ainda estão numa fase, vamos dizer assim, não completa, não, ainda estão numa fase experimental, que é a fase que permite recolher dados e conseguir melhorar para a tal versão, que se calhar depois vou dar um spoiler mais ou menos da sua versão final. Basicamente, tem umas 7 unidades dos óculos, algumas estão exatamente no Japão, e algumas estão cá, nesse caso que eu uso para fazer testes. Mas existe, desculpa interrompê-lo, existe algum usuário que já esteja com eles a 100%, dorma, acorda, pode beneficiar-se dos óculos, pode sair, enfim, existe já alguma unidade assim ou ainda podemos considerar que estamos nesta fase de, de testagem, de experiência, até aprimorarmos? Ainda nessa fase de testar a experiência. O que acontece é que eles usam um dia, depois devolvem, porque eu preciso de ter os dados. Então, eu consigo controlar os dados pelo computador à distância, mas é menos preciso. É muito mais fácil eu controlar praticamente os óculos é como se estivessem a gravar o trajeto. Eles depois vão reportar basicamente tudo o que eles viram. Vão fazer uma queixa.
olha, eu vi esse obstáculo, eu vi isto. Então, são todos esses dados que eu recolho, coloco no banco de dados e basicamente é isso que me ajuda a melhorar os óculos. Então, podemos considerar que ainda estamos em fase de desenvolvimento. Exatamente. E qual a perspectiva? Quando é que prevê já ter este experimento finalizado e, digamos, a primeira versão oficial esteja disponível no mercado? A primeira versão oficial ainda sai este ano, que é uma Ok. versão mais completa, se calhar dando um spoiler, já envolve um pouquinho a educação, se calhar fica essa questão, uma pessoa cega, como, né? Quer dizer, as pessoas obviamente cegas têm auxílio da língua do Braille, nesse caso que eles podem com o seu tato conseguir, por exemplo, ler um livro, perceber um livro e assim conseguir interpretá-lo, mas a versão final já conta com um óculos mais capacitado, porque o Braille o que acontece? É necessário que tenha um professor específico. Agora, lá na minha comunidade que não tem esse professor, será que as 10 pessoas que têm deficiência visual devem percorrer, sei lá, 80 quilômetros para ir ter com esse professor por dia? Ou devem esperar até que esse professor tenha disponibilidade para vir para lá? Não. Tem uma escola? Sim, tem. Qual é a dificuldade? É que não temos condições de ter o Braille disponível lá. O que é que podemos fazer? Simplesmente os óculos. Os óculos é que vão auxiliar na sua leitura. Os óculos é que vão passar a auxiliar de forma segura na sua locomoção para atravessar a estrada. As pessoas com deficiência visual sempre precisam de alguém para ajudar a atravessar a estrada. Mas os óculos por si só já vão conseguir fazer. Então, tem várias coisas. Se calhar estou aqui a dar um spoiler mais ou menos da versão que já estou a trabalhar nela e que até o final do ano já terei lançado. Ok? Uau, fantástico. Sim, doutora, sim. É realmente fantástico esta sua explicação. Queria só, se calhar, repisar o que fez com que entrasse neste processo. Deu o exemplo aqui do homem que se sentia mal porque não podia ir trabalhar e via a sua esposa a sair e ele não podia por causa da sua condição. Então, podemos associar que os óculos inteligentes quando estamos a falar dos óculos inteligentes, não vemos apenas tecnologia, vemos aqui história, não é? Exatamente. Vemos aqui comunidade envolvida nesse processo e vemos também um futuro imaginado por jovem, João Rego, não é? Neste caso, como jovem, com os pés na terra e os olhos fitos no horizonte. Qual é o sentimento que tem como criador, como inovador, desta solução que traz uma visão para o futuro e vê que quero acreditar que o João Rego trabalha também com uma equipe jovem. Qual é a responsabilidade à volta de todo este processo? Bom, acaba sendo uma coisa um pouquinho grande, porque as pessoas esperam realmente, como já conhecem o óculos, eles sempre esperam que a versão final realmente faça tudo aquilo que eu prometo que ela fará. E no meio disso acaba sendo algo bem desafiador, principalmente como jovem, bem desafiador porque a ideia principal, Moçambique tem um potencial, acaba sendo um potencial às vezes oculto. E se calhar com essas iniciativas assim, por exemplo, da Expo, por exemplo, acaba sendo uma oportunidade de expor o potencial de Moçambique. Então, isso acaba sendo algo bem desafiador, tanto na minha carreira profissional ou como jovem, acaba sendo bem desafiador e acaba me preparando assim para um futuro próximo, se calhar, do qual, com a equipa que também às vezes eu trabalho com eles, acaba dando assim uma responsabilidade que, na verdade, é um desafio. E é uma coisa, acredito eu, que seja positiva, é uma coisa que nos transforma dia após dia e pronto, nós vamos melhorando consoante estes desafios. É isso, engenheiro. Colocando aqui uma questão, mesmo no segmento dessa que aqui apresentava. João Rego conta com uma equipa? Esta é a primeira questão. Segunda questão, qual é a sua base de inspiração? Tem alguma espécie de mentoria superior? Vamos lá, alguém que lhe tenha orientado, seja nacional ou internacionalmente? Portanto, qual é o seu guidance? O que é que lhe guia exatamente? E qual é a sua equipa de apoio? Acordou sozinho, fez as coisas? Ou normalmente tem alguém a quem liga, olha, estamos aqui, então, enfim, como é que, qual é o processo? Eu quero entender um bocadinho o processo. Bom, atualmente não tenho uma equipa assim como tal. É quase assim como disse, acordei e decidi, pronto, quero fazer óculos, eu faço logo de imediato. Só que acontece,
eu conto com amigos, amigos muito próximos, são amigos que as suas opiniões acabam sendo, vamos dizer assim, não é aquilo que eu quero ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Então, são esses amigos que eu considero membros da minha própria equipa, né? É o meu ciclo social que acaba me impulsionando e ajudar a desenvolver melhor a tecnologia, que é o caso do Gessen, da marca Spefo, uma das marcas tecnológicas também muito conhecida. E no meio disso, ele sempre tem me ajudado, quando eu tenho algumas coisas. Olha, fiz os óculos assim, assim, o que achas? Ele sempre dá uma opinião que, pronto, tem ali o que eu preciso ouvir. Mas que eu não queira, mas tem ali o que eu preciso ouvir. Um, Mas a nível técnico, exatamente, Mas onde é que encontra este apoio? Do ponto de vista técnico, de desenvolvimento, de melhoria, de introdução de novas soluções, eu quero perceber essa componente técnica. Bom, essa parte técnica é só pelo estudo. Eu só analiso, tenho um problema? Sim, tenho um problema. Quais são os recursos que eu tenho para resolver esse problema? É aí que eu vou atrás. Então, vou Estuda como, estudando, onde, exatamente. basicamente só com a internet. Eu vou buscando livros que falam sobre o princípio de funcionamento, porque o princípio de funcionamento sempre acaba sendo ali o mesmo. Então, se é os óculos, por exemplo, eu tive a oportunidade de, em 2023, estar no Texas, nos Estados Unidos, e lá tinha Não a salta, quem empresa, lhe levou para o Texas? foi no âmbito de um uma projeto parceria, de teve robótica. alguma parceria, eh, universidade? Está a perguntar aí, assim, pode repetir a questão? Sim, sim, é mesmo para complementar, quem lhe levou ao Texas Texas. é uma parceria com universidade, empresas públicas, privadas. Quem que está por detrás do João Investimento Rego próprio. como uma parceria? Bom, no Texas foi através do âmbito de um projeto, de uma organização que eu trabalho, que era um projeto de robótica, e patrocinado aí pela Exo, e no meio disso tive essa oportunidade de ir como mentor deles, para acompanhar a equipa, e no meio disso tinha lá uma coisa que me ajudou a criar uma ideia mais sólida acerca dos óculos, é que tinha lá o Tesla, por exemplo, e recentemente eu conheci alguém que trabalhou na Tesla, e no meio dessa conversa, Tesla. exatamente, na Tesla, na Comprou fabricação, Elon Musk. exatamente, Ok. na fabricação de carro, sempre ali compartilhávamos algumas ideias, o carro autônomo, isso, aquilo, e no meio disso eu fui percebendo que, olha, não existe algo difícil. É apenas eu me concentrar no problema e como eu quero resolver, quais são os recursos que eu preciso para resolver esse problema. E eu, quando voltei para cá, eu decidi que, olha, deixa resgatar os óculos, porque na verdade eles já estavam armazenados. Deixa resgatar os óculos e aumentar o seu nível. Foi aí onde eu comecei já a estudar mais sobre os sensores. A conta própria mesmo, eu entrava até no próprio site da Tesla, pesquisava, porque existem E a especificações. inspiração. É por isso que eu sempre Exato. falava da inspiração. Eu queria perceber a sua base de inspiração. Vou Exato. continuar. E no meio disso eu ia percebendo como é que a tecnologia. A China, por acaso, também tem alguns carros autônomos. Eu ia lá pesquisando no site deles, via como é que funcionam. Eu disse: olha, a tecnologia está aqui. Já percebo como ela funciona. Já percebo como é que eu posso transformar isso. Agora deixa criar os óculos. E aí já tinha que fazer o trabalho de engenharia, já projetar exatamente o óculos e pronto. E criar. Então, Mas atualmente, podemos considerar que o Rego está 100% a trabalhar sozinho ou continua a interagir com essas iniciativas nacionais ou internacionais em particular? sempre continuo a interagir. Acho que não tem como eu desenvolver trabalhando sozinho. É muito complicado. Seria o mesmo que eu dizer assim que, olha, quero desenvolver uma parte da tecnologia, mas não vou usar a tecnologia. Vou deixar ela de lado. É uma coisa muito complicada de acontecer. Então, sempre tenho essa tendência de ver o que os outros países estão a fazer. Olha, o outro país lançou um sensor X. Ok, o que esse sensor faz? Eu já começo aí a explorar e a estudar até desenvolver uma tecnologia. Só que qual é o principal diferencial especificamente dessa tecnologia? É que ela é uma desenvolvida especificamente para a realidade moçambicana africana. Vou dar um exemplo bem simples. Alguns países, se calhar, têm ruas bem mapeadas, bem trabalhadas, com sinalizações, tudo bem equipado. Coisa que, se calhar, aqui em Moçambique, alguns pontos posso não encontrar. Qual seria a melhor forma? Não seria pegar a tecnologia desse país e trazer para aqui. Não. Seria desenvolver uma tecnologia que se adapta à realidade moçambicana. Então, é basicamente isso que os óculos vêm fazer. Qual é a realidade moçambicana de uma pessoa com deficiência visual? É viver num bairro complicado, difícil acesso às vezes. Um bairro que às vezes quando chove tem muita água, por exemplo, o caso do senhor Armando, ele é um senhor que vive em Cobe.
numa zona com muita dificuldade assim, de acesso, principalmente quando chove. Uhum. Agora, como é que os óculos vão dar essa informação de que, olha, sítio X tem água, mas tem algumas pedras que você pode saltar? É uma Ele detecta complexidade. distâncias, diz 1 metro, 2 metros, 5 metros. Os óculos detectam todos os obstáculos que estão à sua frente num perímetro reduzido de 2 metros, 1,5 m, 2 metros, basicamente é isso que eu trabalho. E para esta versão em específico, ele não diz, não fala ainda o tipo de obstáculo, porque aí há uma pequena confusão, porque se eu estou a andar, estou a manter o meu ritmo de velocidade e eu tenho que dizer ao usuário tudo que está à sua frente, levo muito tempo para dizer ao Quem usuário. diz isto tu? Não, são os óculos. Ok, e como é que é a interação entre os óculos e o usuário? Como é que é esta comunicação? Há um comando de voz? Há um comando vibracional que existe nas suas hastes. Então, Ok. pela posição do obstáculo, ele já vibra. Pela posição do obstáculo. É Só o não meio diz mais que tipo rápido. de obstáculo É é. exatamente, só não diz o tipo. Porque isso é uma variável muito complexa. Se eu entro numa casa, eu tenho TV, tenho sofá, tenho uma pessoa, dizer cada obstáculo é muito complicado. Então, é muito mais rápido me emitir uma vibração e somente, isso para a versão já que vai mais completa, somente ele vai dizendo os obstáculos com maior relevância. Se ele está numa estrada, ele vai dizer o que é perigoso numa estrada, por exemplo. Por Se é um exemplo, qual carro, seria exata? Mas o carro está em circulação. Pronto, mas se ele está andando, por exemplo, no passeio, na beira da estrada, ele se calhar vai dar a ele uma informação de que, olha, estás muito próximo da estrada, fica um pouquinho mais à sua esquerda do passeio, que é o ponto mais E seguro. como é que ele dá essa informação? Essa informação ele dá através do mapeamento. Ele basicamente faz um mapeamento e vai analisando. Não, eu quero saber como é que a mensagem chega ao usuário. É um sistema de voz. Aí Basicamente já como se tem fosse. voz. Exatamente. Então, há um comando de voz também. Então, Exatamente. aqui nós temos o vibrador e E temos um comando de também voz. um comando de voz. Exatamente. Ah, Hortência disse alguma Sim, questão João aqui? Rego. Sim, eu acho que fez aqui uma menção de não pode ir buscar somente a tecnologia lá onde já estão avançados e vir aplicar aqui em Moçambique. Já pensou em criar uma rede de laboratório aqui na região? Aqui na nossa região ou na comunidade dos países falantes da língua portuguesa, ou onde foi ver que esta inovação está sendo bem usada e tem trazido resultados positivos. Já pensou em colaborar com eles, mas nesta senda, criar um laboratório onde vão continuar a fazer o desenvolvimento desta tecnologia, vão fazer a manutenção de tempos em tempos. Já teve essa ideia e como é que está? Bom, por acaso já tive, é uma das coisas que até agora procuro, só que se calhar ainda não achei em si pessoas certas. Então, qual é a estratégia que eu uso? Eu basicamente faço reportagem de todos os meus experimentos no meu LinkedIn, no sentido de guardar toda a informação. E assim, reunindo todo o pessoal que está associado a essa causa ou a essa tecnologia, teríamos bases por onde consultar. Mas já tentei interagir com algumas pessoas, algumas deram o feedback, algumas ainda não deram seu feedback. Isso porque somente são grandes empresas, pelas minhas pesquisas, são grandes empresas que estão a desenvolver os óculos, no sentido de a um nível semelhante a este que estamos a desenvolver cá. Então, é um pouquinho complicado ainda interagir com eles, mas é uma coisa que insisto aos poucos e acredito que iniciativas como essa, por exemplo, da Expo, são essas que acabam nos abrindo algumas oportunidades, né, permitindo com que certas interações e comunicações aconteçam. Então, Sim, João Rego Júnior. Ok, mais uma vez eu pego aqui nos nossos óculos. Assim, a olhar, eu tento perceber. Eles são feitos de quê exatamente? Isto é material reciclado, é material genuíno? Que é exatamente, senhor engenheiro, se descrevesse tecnicamente, a não ser que seja um segredo profissional que não queira deixar para fora. não, Mas ele é material reaproveitado,
ou foi criado do zero? Pode não entrar em detalhes técnicos, mas quero perceber como é que nós chegamos até Aos aqui. óculos. Sim, sim. A sua primeira vez, E tem também uma bolsa, esta pois. bolsa. O que é que tem aqui exatamente? Bom, a bolsa é onde guarda todo o segredo. O verdadeiro segredo dele é o segredo já patenteado, né? Que é a junção de todos os eletrônicos que cá existem. Mas a primeira versão foi por material bem reciclado mesmo. Esta aqui já é um pouquinho mais sofisticado, porque já fui atrás da criação de certo tipo de material, alguns protótipos, algumas placas eletrônicas que eu precisava de criar. Foram coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do percurso. E há coisas que, por exemplo, o seu custo de produção acaba sendo um pouquinho mais puxado, mas eu consigo achar um fabricante que vende aquele acessório a um custo mais reduzido. Então, para E esta como é que o João versão, consegue pagar isso? Fundos próprios ou tem um financiador? A pergunta que não quer calar. pronto, todos os meus projetos inicialmente sempre foram a custo próprio. Obviamente que no meio desse percurso tive algumas ajudas familiares, iniciativas, ah, algumas empresas, a M3. E foram basicamente essas pessoas que em algum momento dão um auxílio e me ajudam a melhorar. Mas um financiador assim como tal, dizer, olha, tenho projeto X, vou financiar. Infelizmente ainda essas são apenas conversações que atualmente existem, mas enquanto isso eu coloco uma coisa na minha cabeça que não posso parar, porque é muito mais fácil, se calhar, eu coloco assim, é muito mais fácil eu convencer uma pessoa, se eu aparecesse hoje e dissesse que, olha, tenho ideia de fazer um óculos que vai ajudar as pessoas. Se calhar as pessoas tá a sonhar, ok, tudo bem, mas se calhar eu trazendo um protótipo, por mais feio que seja, se eu trago um protótipo, basicamente, fica muito mais fácil convencer as pessoas. Então, é essa mentalidade que eu carrego e é essa mentalidade que eu sempre procuro desenvolver e pronto, o que eu puder a custo próprio, sempre vou prosseguir. Ok, obrigado. Ok? Nós temos já algumas Hum. reações online. Podemos estar aqui a interagir com algumas pessoas. E aqui nós temos uma questão colocada pelo senhor Isaías Ranga, que, para além de lhe parabenizar, questiona se o governo já lhe deu algum tipo de apoio na produção em larga escala e também quer perceber o valor do dispositivo, quanto custa. Porque aqui a grande expectativa é esta: quanto vai custar? Pois, Sim, pois. sim. Bom, Comecemos pelo muito. governo, depois vamos à questão do custo. Pronto. Infelizmente, ainda não. Mas Ah, já aproximou. já aproximei algumas entidades, já aproximei algumas entidades bem específicas a este ramo tecnológico. Bom, mas não tive assim um bom feedback por parte deles. Só que em contraparte acabo recebendo melhores feedbacks internacionais do que nacionais, é uma das coisas que, calhar, acaba entristecendo um pouquinho. Mas sobre o custo bem específico dos óculos, se calhar eu diria que ainda não tem um custo. Ainda não tem um custo por quê? Porque ainda não está na sua versão completa. Ainda está numa fase de testes. Se calhar só depois de terminar essa fase de teste e lançar a sua versão final é que terá um custo. Tá bom, Mas vamos para a escala. Então, já que eu comecei aqui com. Vamos lá. De 5 a 10, estamos neste intervalo. 5 a 10 mil meticais, estamos neste intervalo? é um pouquinho mais, Ok. na verdade. De 10 a 15. Se calhar eu diria que seria de 50, por aí. Acho que estarei em torno disso. De Eh, 50 a 100, é isso? Podemos colocar nessa margem. Podemos colocar nessa margem. E é assim, Isto é mais ou menos um Ractis. não, é assim, se calhar, olhando para um protótipo poderia dizer, por exemplo, 100 mil, por exemplo. Um exemplo, 100 mil. Mas se calhar 10 protótipos já desce para 70 mil. E 50 protótipos já desce para 50 mil. Não, mas eu sou um usuário, imagina. Eu, Sim, como usuário, não vou comprar 10 ou 15 ou 20 protótipos. exatamente. Se eu quisesse comprar para mim ou para algum relativo meu, quanto mais ou menos haveria de Só que investir? é exatamente aí onde entra exatamente o projeto Vision Ok. Hub. Porque o projeto baseia-se em o quê? Para conseguir ter os óculos a serem usados pelas pessoas que realmente necessitam. E são pessoas Baseia-se muitas de baixa renda. exatamente, baixa É aí onde renda. eu queria chegar. Sim, existem empresas e entidades com responsabilidade social, por exemplo, e os óculos, obviamente, que fazem parte disso, e existem entidades que também apoiam projetos assim. Então, basicamente, isso que é? É alguém que paga pela produção dos óculos
e depois os óculos são entregues às pessoas que realmente necessitam a um custo-benefício ou grátis. Então, basicamente, o lema do óculos, o projeto em si que eu desenvolvi, especificamente dos óculos, baseia-se nisso. A forma que os óculos vão chegar até os usuários finais é por esses meios. Eu não penso assim em vender o óculos especificamente para uma pessoa, porque eu sei que se calhar a pessoa não vai conseguir. Se calhar alguém consiga, vamos lá, no universo de 1000 pessoas com deficiência visual, se calhar só 5 consigam pagar o valor real dos óculos. Então é bem complicado. Então, faça isso. Percebido? Então, Eu faça acredito que isso. tenhamos uma associação dos deficientes Sim, visuais. sim, Está a sim. lidar com essa associação também? Como existem várias, já entrei em contato com várias, no sentido de ter alguma parceria, e basicamente já tem isso com algumas, só que é uma parceria que é limitada em termos de recursos, vamos dizer assim, mas eles é mais pela disponibilidade para o teste e o feedback, que se calhar é a parte mais importante. E enquanto essa parte dos recursos é reunida, vamos continuar com os testes, né? Ok. Então, tem alguma parceria para distribuição gratuita ou subsidiada? Ainda não. Ok. Mas está a pensar em ter essa parceria, está à procura desses parceiros? Sim, sim, é uma das coisas que, se calhar, é um dos métodos mais fáceis que eu vejo de ter os óculos, na vida de pessoas com maior necessidade. Ok, João. Eu tenho aqui uma questão. Como é que. Agora o João está com 24 anos, né? Está desde 2001, mais ou menos. Sim, sim, exato, exato. E como é que o João vê este projeto daqui a um ano, daqui a 5 anos? O seu sonho com Vision Hope, quando está em casa, como é que visualiza o seu futuro a médio e longo prazo? Se calhar eu vou responder isso com a história do senhor Armando, que é uma das pessoas muito especiais para mim. Ahm, Daqui a um ano, se calhar daqui a um ano, eu vejo os óculos a serem testados, vamos dizer assim, com as pessoas que realmente precisam, dando feedbacks, coisinhas assim. Mas é uma previsão de, por exemplo, 5, 3 anos. Eu vejo os óculos a serem usados no seu cotidiano pelas pessoas que mais necessitam. Eu vejo, por exemplo, a história do senhor Armando, que é um senhor com uma grande paixão, uma grande capacidade. Vejo ele, se calhar, usando os óculos para a sua própria locomoção autônoma e, se calhar, até para trabalho. Eu admirei isso no dia que eu vi, se me permitir eu partilhar isso. Foi no dia que uma pessoa cega, com deficiência visual cega, basicamente pediu o meu WhatsApp. Eu fiquei, sendo sincero, eu fiquei um pouquinho interrogado. Tá pedindo meu WhatsApp, como? E a pessoa disse, olha, dita-me teu número. E eu acabei editando. E eu percebi que ele estava a escrever um número. E, ao mesmo tempo, Mas conheci estava a falar com a pessoa diretamente? exatamente, estava a falar com a pessoa diretamente. É, Foi impressionante. Ele usa a acessibilidade do celular, basicamente. Eu, sinceramente, não Mas era consigo um usar. celular touch. Era um celular touch. É uma capacidade, pior por ser touch, porque ele não consegue sentir onde está o teclado. Exato. Então, ele é uma capacidade que ele desenvolveu ao longo do seu percurso. E também conheci a história de um outro senhor, a senhora Emanuel, se não me engano, que basicamente ele anda sem usar a bengala. Isso para dizer o quê? Que as pessoas com deficiência visual em algum momento desenvolvem certas capacidades, só que não são todas, são algumas. E essas capacidades precisam de ser auxiliadas. É aí onde entra o óculos. É aí onde eu vejo o óculos ao futuro, no seu futuro, a ser usado no seu cotidiano pelas pessoas que mais precisam, para conseguirem trabalhar, para conseguirem se locomover. Tem história de várias pessoas que acabam tendo seus parentes, filhos, que calhar estariam na escola, que acabam perdendo aulas porque devem acompanhar o seu pai, o seu tio para um determinado ponto. E não é porque o tio ou o pai sente-se confortável com isso, é uma necessidade. Se calhar nós podemos solucionar vários problemas com um simples dispositivo, porque o óculos não está somente a solucionar o problema da locomoção. Vem solucionar o problema da locomoção, vem solucionar esse problema das crianças se afastarem das escolas, vem solucionar problemas de inclusão social, vem solucionar problemas de inclusão tecnológica e cultural cá em Moçambique e vem também dar um destaque ao potencial de Moçambique, porque Moçambique tem um grande potencial. Eu só acredito que o potencial de Moçambique está oculto, mas é aos poucos com iniciativas como essa, por exemplo, que nós vamos expondo ao mundo o real potencial de Moçambique e por aí vai. Ok. Sim. Rego, Giro Rego, diga uma coisa. Qual é a sua principal necessidade?
a tornar este projeto real? Pode usar este espaço para dizer isto, para chamar a atenção, para poder interagir. Se tivesse que dizer, olha, a minha principal lacuna agora é esta, gostava de ter aquilo para chegar ali, que vai causar aquele impacto, o que que o João diria exatamente? Bom, eu diria que uma das minhas principais barreiras, se calhar, para o rápido desenvolvimento dos jogos são recursos limitados. Eu tenho recursos limitados. Me refiro a recursos financeiros Ok. limitados para a compra do material, a construção e por aí vai. E no meio disso, há recursos próprios eu consigo, só que levo tempo. Se calhar uma coisa que eu faria em 3 meses, eu faço em 6, em um ano. Então, a sua maior limitante agora é financeira. Exato, Tendo acesso a financiamento, facilmente chega a tecnologia necessária para poder exatamente. terminar esse experimento. Exatamente, porque a fase que está é a fase, na verdade, mais complicada, que é uma fase de teste, protótipo, porque é uma fase que basicamente, o que acontece? Nós compramos 100 sensores, por exemplo. Dos 100 sensores é para selecionar um sensor eficaz, que se enquadra exatamente para a realidade moçambicana, exatamente para a realidade do problema que estamos a solucionar. Então, no meio disso, gastou-se dinheiro para 100 sensores, mas no final é um produto. E é esse produto que depois pode se pegar e com muita facilidade replicar-se, porque já temos a versão final. Então, basicamente a limitação agora é essa, que torna, acaba retardando um pouquinho o tempo de lançamento da sua versão final. Ok. Doutor Hortêncio, desse lado do mundo, aí de Osaka, temos alguma questão aqui para o Rego? Ele esteve aqui a apresentar aquilo que são as suas necessidades. Ainda bem que também estamos a lidar com o governo. Pois. Tem? Exato, é por isso que estamos aqui a apresentar esta iniciativa, porque a ideia primária é conseguirmos ter parcerias para que esta ideia não mora, não é? Para que, para além de já estar a ser disseminada aqui a nível do nosso pavilhão, para os nossos visitantes, não é? Então, estamos aqui também cada visitante que passa, nós procuramos saber, ou eles mesmos fazem o questionamento de como é que nós podemos ser parte deste projeto. Então, nós vamos continuar a tentar angariar parcerias para que Moçambique possa se beneficiar da disseminação desta solução, que é a visão, não é? Que o jovem Rego já aqui nos trouxe. Então, a nossa ideia aqui é continuarmos realmente a trazermos soluções para todos os moçambicanos que estão a necessitar de um apoio para que eles consigam ver o futuro. Foi incrível mergulhar neste universo de inovação com impacto social, Rego. Então, nós damos aqui muita força para que continue a trabalhar neste processo, para que continue a trazer uma vontade dos jovens poder buscar mais conhecimento para as soluções locais nossas aí no nosso país. Se calhar uma última questão antes de fecharmos. Qual é a coisa que ninguém pode deixar de ver com estes óculos, Rego? Qual é a coisa que ninguém pode deixar de ver nesses óculos? Se calhar eu colocava que vem de Moçambique. Se calhar eu diria assim, Made in Mozambique. made in Moçambique, para a realidade Yes, moçambicana. fantástico, fantástico, fantástico. O que é que tem para nos dizer antes de fecharmos a nossa conversa? O que quer deixar de especial, uma vez que está neste mundo da inteligência artificial e robótica, aqui onde o mundo se encontra, aqui em Osaka, creio que tem um sentimento especial por estar aqui a representar a resiliência do nosso país com uma inovação nesta área nova da tecnologia. Se calhar eu ia agradecer a essa oportunidade, porque é uma oportunidade que, para nós jovens em específico, por estar a ser exposto ao mundo, vamos dizer assim, acaba sendo algo que nos ajuda a melhorar.
e a desenvolver ainda mais. É um orgulho para nós, porque a partir do momento que cria-se uma tecnologia e nós só ficamos com ela em casa, meio que não sentimos o impacto disso. Mas ver a tecnologia com iniciativas como essa, que apoiam e depois ajudam a colocar a tecnologia exposta ao mundo, é um grande orgulho. É uma coisa que, se calhar, eu ia agradecer muito e pronto. Muito bem. Certo, certo. Doutora, permita mesmo aqui na senda desta interação que nós temos online, eu acredito que o João já fez isto, o senhor Jeremias Stoy parabeniza o Rego pelo projeto ambicioso, mas também recomenda que entre em contato com a Secretaria de Estado de Gênero e Ação Social. Acredito que ele já tenha feito, Já. justamente por ser o órgão que tutela esta área. Mas Exatamente. está aqui ele a reforçar esta necessidade. Vision Hope, uma mensagem de esperança antes mesmo de fecharmos. Se calhar eu diria para não desistirmos e continuarmos a inovar. Certo. É com o Japão Muito agora. obrigada, João Rego. Muito obrigada, João Rego. Realmente, não vamos desistir, não é? Temos aqui o apoio do nosso governo. Nosso governo apoia e fê-lo, não é? Através do Comissariado-Geral de Moçambique, razão pela qual que nós conseguimos trazer o Rego para aqui, para a Expo, aqui em Osaka, e já passaram pelo nosso pavilhão várias delegações e conseguimos impressionar e mostrar que nós também temos jovens que estão a inovar usando a tecnologia. Então, vamos continuar a buscar parcerias para que esta ideia não mora. Queremos agradecer pela presença. Titos, vamos a isso para fechar a nossa sessão especial com o nosso convidado, João Rego. Mais uma vez, obrigado, Hortência, obrigado a esse lado do país do sol nascente, que é o Japão, Osaka. Rego, muito obrigado por fazer a diferença e justamente por ser este jovem pujante. E espero que essa sua abordagem inspire a todos os outros jovens, não só jovens, adultos, e todos nós podemos fazer algo para trazer a diferença. Alguma mensagem específica antes mesmo de fecharmos, João? Se calhar eu diria para os jovens, se calhar como eu, para não desistirem daquilo que fazem e continuarem a inovar. Se calhar essa é uma das principais coisas que eu mais repito, mas que realmente gera impacto. Eu acho assim, eu não desisti, continuei a inovar e pronto, a exposição está aqui. Não desistir e continuar a inovar. E caso prático, a exposição está aqui. Com fundos próprios, com esforço próprio, João Rego conseguiu chegar aqui e que esta pujança de João Rego seja uma base de inspiração para todos nós. Muito obrigado. Talvez devolvi a palavra a si, doutora, para que possamos encerrar aqui a nossa intervenção a partir de Moçambique. Muito obrigada, João Rego, muito obrigada, Tito, pela parceria. Bom, acho que está tudo dito, está tudo conversado. Vamos continuar a trabalhar e na esperança de que até o final da Expo nós teremos atingido o nosso objetivo, que é sair daqui com algumas parcerias para continuar a apoiar esta ideia, para que ela não mora. Daqui nós só vamos para frente. Obrigada, Remo. Obrigado. Obrigado.